Estou estudando o livro de Jeremias, a partir do capítulo 29, do versículo 1 em diante, uma carta aos exilados. Esse capítulo trata da situação da Babilônia na época em que Ananias era porta-voz dos falsos profetas, capítulo 28. Jeremias aproveita a oportunidade da missão diplomática para a Babilônia, enviada pelo rei vassalo Zedequias de Judá para o seu senhor Nabucodonosor, para evitar cartas aos exilados pelas mãos dos dois amigos seus, Eleasa, irmão de Aicã, 26:24, e Gemaías, 36:10. Suas cartas orientam os exilados a se estabelecerem e não dar nenhuma atenção a seus falsos profetas locais que seguiam a doutrina de Ananias, dizendo que o cativeiro teria duração curta. Os destinatários eram os líderes civis e espirituais e todos que haviam acompanhado Joaquim para o exílio, 2 Reis 24, do 17 ao 20. Com bom senso, ele argumenta que eles devem se adaptar às circunstâncias em que Deus os colocou. A Babilônia é um retrato do mundo que vivemos. Deus não nos chama a fazermos concessões em termos de fé religiosa, mas insiste em relacionamentos corretos da família e da comunidade. Precisamos orar pelo bem-estar, saúde de todos os aspectos físico, moral e espiritual do estado ao qual o nosso bem-estar está intimamente ligado. Gênesis 18, 23 ao 33, Mateus 5, do 13 ao 16. Ele ressalta que essa vida faz parte do bom plano de Deus para os seus e que é somente por um período. Os 70 anos precisam ser bem usados na volta para a misericórdia infalível de Deus. O período significa um programa educacional para que esse alvo seja atingido em toda uma geração. Os 70 anos precisam ser bem usados na volta para a misericórdia infalível de Deus. O período significa um programa educacional para que esse alvo seja atingido em toda uma geração. Quando eles tiverem sido restabelecidos no seu relacionamento e na sua atitude para com o seu Deus, o Senhor vai poder restabelecê-los na herança prometida. Versículo 10 a 14, a afirmação: não temos aqui nenhuma cidade permanente. Hebreus 13, 14. Não significa que Deus não nos chame a continuar vivendo na cidade. Jeremias apresentava esse ensino também para lutar contra a visão de que somente em Jerusalém se podia adorar verdadeiramente ao Senhor. Ele é tão acessível na Babilônia quanto em Judá. Versículo 15 a 19. Esse parágrafo é dirigido àqueles que estão prestes a ir para o exílio. E o profeta de novo retoma o tema de que os que ainda não estão no exílio vão ser castigados, na verdade. Jeremias está relembrando-os e provavelmente também aos que estão no exílio da parábola dos bons e dos maus figos. Versículo 20 a 23. As palavras dos falsos profetas podem com frequência vir acompanhadas de uma vida ímpia que o Deus onisciente percebe. Versículo 23. Mas eu estou sabendo. Sua mensagem falsa e suas atividades vão levá-los ao conflito com as autoridades. Sua execução só vai trazer mais dificuldades para todo o povo de Deus. Sua proclamação da esperança, da restauração, não é falsa somente no conteúdo, mas também na cronologia apresentado. Também pressupõe uma base falsa para o seu cumprimento. Muitos usam argumentos semelhantes hoje em dia. Versículo 24 a 28, uma carta de Semaías, um dos falsos profetas no exílio,
faz uma citação como resposta de uma das cartas do próprio Jeremias, versículo 28, confira versículo 5. O efeito dessa carta, achegando ao sacerdote principal em Jerusalém, procedente de um profeta reconhecido na Babilônia, significa mais uma ação contra Jeremias. Sua resposta vivaz, versículo 30 a 32, é a predição de que Semaías e toda a sua família vão perecer a fórmula direta de maldição, como havia acontecido com Ananias antes de o Senhor trazer o seu povo de volta. Isso seria mais um sinal de que Deus estava vindicando a sua palavra. Versículo 8, sonhos que vocês os encorajam e temem. Vocês lhes dizem o que eles querem ouvir. Isaías 30.9 a 11. Versículo 16 a 20. Esses versículos são omitidos pela Septuaginta, mas a repetição aqui, 24, do 1 ao 10, pode ser para refutar os constantes argumentos dos falsos profetas na Babilônia e em Jerusalém. Versículo 22, Zedequias e Acabe. Não se sabe nada mais desses dois, acerca do uso de fogo como castigo. Vê Daniel 3:20. 18 mensagens de esperança e bênção, 30.1 a 31.40. Os capítulos 30 a 33 contrastam com o restante desse livro. Aparentemente também interrompem o material considerado a biografia que Baruque faz de Jeremias. Contudo, o tema da promessa do retorno do cativeiro forma uma continuação genuína dos capítulos 25 a 29, que se ocupam com a duração dele. O chamado Livro da Consolação, capítulos 30 e 31, repete ideias já apresentadas. Retornar, 3 do 6 ao 18, e a salvação do Senhor. As palavras estão relacionadas a todo o povo de Israel. Observe também Efraim 31, 18 a 22. Por isso as mensagens têm sido datadas em diversas épocas. Em uma época antiga, quando Josias estava indo para o norte contra a Síria, é cerca de 619 a 612 a.C., nos dias tenebrosos de Zedequias, antes do colapso final de Judá, ou em uma época posterior, geralmente por aqueles que fazem comparações com Isaías 40, que pressupõem ser pós-exílico. Todo o material está inquestionavelmente ligado ao ensino de Jeremias. De qualquer maneira, a mudança de tom é de uma perspectiva de julgamento necessário para a perspectiva da esperança após a expiação por meio do sofrimento do exílio. Letra A, a restauração é predita, 30 do 1 ao 11. A restauração segue a disciplina. Ela significa descanso, paz, versículo 10, a presença ininterrupta de Deus, versículo 11, e a saúde completa, versículo 17, que também significa libertação da escravidão, é demonstrado por meio da quebra do jugo babilônico do pescoço dos exilados. Somente o Senhor consegue fazer de forma correta e o que Ananias tentou fazer à força, 28 do 10 ao 11. O título de um novo escrito, escrever, significa que existe um testemunho de certo cumprimento, 36.2. Resume a esperança toda. Deus vai trazer de volta todo o seu povo para todas as suas posses, de acordo com toda a sua promessa. Ele simpatiza com o sofrimento suportado pelos seus, mas que é limitado na medida a intensidade. Versículo 4 a 8. O sofrimento desse castigo, o tempo de angústia para Jacó, versículo 7, é parte do castigo justo e que foi previsto em decorrência da desobediência, do afastamento de Deus e de não servi-lo e assim não guardar a sua paz. Versículo 10 a 11. A história havia mostrado isso. No caso de Jacó e Israel, o sofrimento, como outras vezes, é ilustrado pelo nascimento de crianças, versículo 8. O seu alvo é ensinar a obediência, Hebreus 5:8. E conduzir à salvação. Observe junto com isso a promessa do reinado ideal que está por vir. Isso se cumpriu parcialmente por meio de Zorobabel, quando conduziu o povo no seu retorno e mais completamente em Cristo. Hebreus 1:8, versículo 10 e 11. Esses versículos são omitidos aqui
na Septuaginta e reaparece em 46, do 27 ao 28. Letra B, a restauração dos feridos, 30, do 12 ao 17. A razão do castigo e o seu resultado, exílio, descritos no versículo 11, são agora afirmados claramente. O Senhor usa um inimigo cruel, versículo 14, como seu agente de ira contra o pecado, que é incurável, versículos 12 a 15. O pecado sempre resulta em prejuízo e distância entre o homem e o seu próximo, versículo 14 a 17. A situação é desesperadora se não entrar em ação a graça e a promessa de Deus, versículo 17. Esta inclui o castigo daqueles que machucam o seu povo, versículos 16 a 20. No Novo Testamento, isso é entendido como os infiéis sendo levados cativos a Cristo por meio da conversão, Amós 9:12, como citado em Atos 15:17. Observe aqui a garantia da cura física e espiritual, uma ideia a ser retomada mais tarde. Confira 8:22 e Joel 2:25. A restauração de Jerusalém, 30, do 18 ao 34. Esse trecho é semelhante no seu tema a Isaías 35. A restauração divina vai ser física, versículo 17, territorial, versículo 18, econômica, versículo 18 a 20, governamental, versículo 21, e espiritual, versículo 22. Tudo isso vai cumprir a promessa da aliança. Ver 22, Gênesis 17:7, Êxodo 6:7, Levítico 26, do 11 ao 13, Deuteronômio 7:3, 2 Samuel 7:24. A nova cidade-estado vai suplantar o esplendor da nação no seu auge sob Davi e Salomão. O príncipe governante será um da sua própria carne e sangue e ao mesmo tempo um sacerdote. Versículo 21, confira Salmo 110, Hebreus 7, do 17 ao 21, Oséias 23 e 24. Confira 23, 17 ao 20. São um lembrete de que não se pode simplesmente eliminar a ideia de castigo para aqueles que não retornarem. Observe o destaque para não se afastará num futuro cheio de esperança e euforia. Letra D, a restauração por meio da nova aliança, 31, do 1 ao 40. Todo esse capítulo pulsa fortemente com a grande esperança da restauração de todo o povo de Deus. Versículo 1 a 6. A aliança é resumida em 30, 22 e esboçada em 31, 31 ao 34 é exposta de tal forma que inclua todas as famílias de Israel. Essa é a resposta à proclamação real de 3:12. Israel será proeminente entre os que voltarem. O cativeiro de Israel e as deportações de Samaria serão considerados passado exílio e serão lembrados como mais uma experiência de deserto. Oséias 2, 14 ao 16 e 11, 4. A maldição será removida e a terra será frutífera, como no início, contraste de Deuteronômio 28, 30 ao 39. E os indivíduos vão desfrutar dos resultados do seu trabalho. O cisma entre Israel, Efraim e Judá, possivelmente também uma referência aos samaritanos e judeus. Versículos 5 e 6. Será curado. Aqueles virão a Jerusalém para se unir a Judá em adoração no templo de Jerusalém. Alguns descendentes do Reino do Norte podem bem ter retornado com o grupo da Babilônia, outros haviam permanecido na terra. Esdras 6:21. Não há fundamento para interpretarmos esta restauração como somente dos descendentes da diáspora de Israel. Um cumprimento final e mais amplo na Nova Jerusalém e, portanto, na igreja é prefigurado. A nova aliança, como a antiga, está fundamentada no favor divino e no amor. Versículo 3, como é detalhado nos versículos 31 a 34. Ela vai capacitar os que são incapazes de fazer progresso pelos seus próprios esforços e fazer isso por meio da capacitação divina. Versículo 8. O caminho para casa é descrito como arrependimento constante. Versículo 9. A nação restaurada será cuidada pelo bom pastor. Versículo 10. Isaías 40, 11. A provisão farta estará disponível para os sacrifícios. Versículo 14. Esse amor leal de Deus será testemunhado pelas nações mais distantes. Versículo 10 a 14. Ao verem como o mesmo Deus que espalhou agora está juntando, redimindo e resgatando o seu povo. Versículo 11. Versículo 2 e 3. O hebraico é obscuro. Confira a RV, que se queixa de que o amor de Deus estava confinado ao passado distante. A resposta é que ele é eterno. Versículo 3. A Raquel, a mãe de Benjamim e José,
E assim Efraim é retratada como a que chora pelos seus filhos e pela tentativa de destruição da linhagem prometida, versículo 15. Mas agora ela é confortada pela promessa do seu retorno, versículos 16 a 22. Ramá, versículo 15, é ou o lugar a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, perto de Anatote, João 18, 25, ou o lugar de nome semelhante perto de Belém, associado com o assassinato de crianças ordenado por Herodes na tentativa de matar o Messias prometido, Mateus 2, 17 ao 18. Foi em Ramá que os exilados foram reunidos antes da deportação, 40.1. Deus vai enxugar todas as lágrimas, Apocalipse 7:17. A menção de Raquel introduz a ideia da Virgem Israel, versículo 21, como ainda a noiva amada de Deus, que suplica para ser levada de volta, versículo 18. O versículo 22 tem sido muito debatido. Uma mulher abraça um guerreiro hebreu, no caso no hebraico aqui, né, que vai a palavra resumida no caso no hebraico é vai rodear. Talvez signifique cortejar, uma vez de uma situação paradisíaca em que uma fêmea, Nequebá, pode proteger um homem vigoroso, Geber. Uma interpretação tradicional cristã é que o útero de uma mulher vai gerar miraculosamente um filho. Isso seria uma predição da encarnação de Cristo. Gênesis 3:15, Isaías 7:14 e Mateus 1:23. Versículo 23 a 30. A profecia dos versículos 21 a 25 foi revelada num sonho. Confira Zacarias 4:1. A bênção do Senhor estará sobre aqueles que ele restaurar, pois eles serão justos, santos, diligentes e ficarão satisfeitos. Versículo 23 a 25. Após a sua volta, a perda será compensada por um crescimento rápido. 27 e 28. Esses versículos lembram o chamado de Jeremias, pois o Senhor ainda está vigiando Sodec, a sua palavra para cumpri-la. 11 e 12. Versículo 28 a 30. O destaque do novo estado será dado à responsabilidade individual. Versículo 29. Esse era provavelmente um provérbio bem conhecido, expressamente um ceticismo fatalista. Confira Ezequiel 18:2. 31 a 37. A ideia de uma nova aliança é formulada como tal pela primeira vez aqui. Vai unir povos divididos. Versículo 31. Assim como faz com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a lei vai ser vista como graça. A compulsão da lei vai ser substituída pelo consentimento voluntário do coração, mente, versículo 33, pois a nova aliança é uma aliança do Espírito e não da letra, 2 Coríntios 3:6. O efeito vai ser a realização do ideal e do plano imutáveis de um relacionamento íntimo entre o Senhor e o seu povo. Versículo 33. Conhecer ao Senhor, Yadak, significa a união e ligação por meio da aliança. Êxodo 6:7, Deuteronômio 7:9. Um indivíduo sem mediação humana vai conhecer a Deus pessoalmente por meio da remoção, por iniciativa de Deus, da barreira do pecado que separou os seres humanos dele. Versículo 34. Este é o Novo Testamento, nova aliança, que entrou em vigor com a expiação de Jesus Cristo. Esse texto é citado em Hebreus 8:6 a 13 e 10 do 14 ao 18 e é aplicado à igreja. A garantia da aliança é a fidelidade do Criador, cujas misericórdias nunca falham. Esse é um trecho clássico para a compreensão da natureza imutável do Senhor, como Deus dá ordem a exércitos no céu e na terra. Isso faz parte da essência do seu ser, como Deus da lei e do amor. A sua aliança e o seu amor são compatíveis. 31 do 38 a 40. Os pontos mencionados identificam a extensão da cidade futura restaurada por Neemias e da cidade eterna de Deus, a Nova Jerusalém, Apocalipse 21:9. A medição é feita em relação ao norte, nordeste, Ananeel, noroeste, porta da esquina, possivelmente em relação ao leste e oeste, Gareb e Goa são lugares desconhecidos, e ao sul, o vale de Inom, 40, confira 7:31, ficava ao sul, onde lixo e cinzas de sacrifícios pagãos eram depositados.
19 profecias nos dias de Zedequias, 32:1 a 34:22. Letra A fé é demonstrada nas adversidades, 32:1 ao 44. Primeiro, a compra da propriedade, versículo de 1 ao 15. Esse capítulo é datado de 588 a 587 a.C., no 10º ano de Zedequias, quando o cerco de Jerusalém já durava um ano. Confira 39.1. E estava para terminar em desastre, 2 Reis 25.1.3. Jeremias foi preso quando tentou passar pelo posto da guarda inimiga que cercava a cidade. O seu adversário principal foi o rei, que o acusou de óbvia deserção para o lado inimigo, de convicção declarada da vitória babilônica iminente e de desencorajar a resistência e predizer a queda da monarquia. Versículo 3 a 5. Os prisioneiros eram mantidos em um temporário acampamento vigiado montado no jardim do palácio. Neemias 3:25. Antes de tentarem silenciá-lo, o profeta aproveita a oportunidade da visita de um parente para mostrar-lhe sua fé na futura restauração da terra. A orientação divina veio a ele por meio da palavra revelada e confirmada depois pelo evento. Isso o estimulou a fé no seu Senhor como aquele que traria o seu povo de volta do exílio às suas próprias e legítimas possessões, versículos 6 a 8. O tema dos capítulos 32 e 33, Anatote, versículo 7, já estava nas mãos dos inimigos, e assim ninguém da família, ou mesmo outra pessoa, iria facilmente comprar a propriedade. Esta foi oferecida a Jeremias para que fosse mantida na família, Levíticos 25, do 25 ao 28, seguindo os procedimentos integrais e legais, versículos 9 a 12, ele paga o preço completo e justo, pesando publicamente a prata de acordo com o método comum de pagamento entre estranhos, Gênesis 23:16. Também, de forma convencional, ele toma medidas para preservar a escritura de compra da propriedade para futuras verificações, versículo 3 a 15. Independentemente de se os documentos eram escritos em papiro, o que é mais provável porque as testemunhas também escreveram, versículo 12, ou em uma tábua de argila selada com seu próprio envelope no qual estava escrito o texto duplicado aberto, como a Septuaginta, no versículo 11, pode bem indicar. O objetivo era claramente preparar um testemunho de longo prazo que sobreviveria ao exílio e estaria disponível depois para reaver a terra reocupada. Essa prática bem difundida é atestada com frequência em documentos e jarros de armazenagem recuperados pelos arqueólogos. Conta-se uma história semelhante em Roma em 211 a.C., quando o acampamento de Aníbal, fora da cidade sitiada, foi comprado sem demora como um sinal de fé na independência vindoura. Lívio 26:11, Floro 22:6. Temendo que a interpretação não fosse clara, Jeremias faz uma declaração da sua intenção em geração à autoridade de Deus. Observe o uso crescente do título Senhor dos Exércitos, 15:18, confira 21:35. O registro é feito por Baraque, versículo 12, que é mencionado aqui pela primeira vez. Ele teria um papel importante na preservação exata das palavras de Jeremias, confira 36.4. 2. O profeta ora e Deus responde, 32, do 16 ao 44. Espantado com o que fez, Jeremias ora por confirmação e coragem, versículo 16 a 25. Ele se fundamenta na natureza de Deus, onipotente, versículo 17, e onisciente, versículo 19, como já mostrou na história. Deus interveio no passado, apesar da repetida falta de confiança do povo nele. Versículo 20 a 24. Nada é difícil demais, excepcional para Deus fazer, versículo 17 a 27, e Gênesis 18:14. Quando o profeta procura uma palavra de Deus, criativa e, portanto, eficaz, Salmos 33.9 e 148.5, para a sua situação imediata, tudo que recebe é uma ordem de agir com fé,
como se a terra de Judá, agora sendo castigada, tivesse um futuro glorioso. Isso é fé, confira Hebreus 11:6. Muitos comentaristas argumentam que os versículos 17b a 23 são um acréscimo litúrgico semelhante a Deuteronômio, no entanto, são o pano de fundo essencial da questão sugerida no versículo 25. A resposta de Deus, versículo 26 a 44, começa com uma referência à própria oração de Jeremias, versículo 27 e versículo 17 a 24, assegurando-lhe que foi ouvido Deus e não os babilônios, é o Senhor soberano da história. Versículo 17. Ele está agindo com poder e não em fraqueza ao recompensar a cidade com fogo. Versículo 29. Espada, fome e peste. 36. Confira 14:12. Esses elementos e o dilúvio são típicos do julgamento divino. O juízo cairá sobre todos os pecadores. A recusa persistente desde a juventude, versículo 30, de atender aos frequentes chamados ao arrependimento, versículo 33, combinada com práticas pagãs abertas, versículo 28, confira 19:13, só pode ter um resultado, a ira divina. Versículo 30, 32 e 37. Tudo isso é Deus em ação, arrancando e despedaçando. 1:10. Como é maravilhosa, porém, a ação da misericórdia de Deus por meio do juízo. Romanos 11, 32 ao 36. Ambos são obra de Deus. Na sua resposta, versículo 36 ao 44, o Senhor destaca a reconstrução e o replantio, versículo 41. O juízo é um prelúdio necessário para a restauração, versículo 42. Quando ele vai produzir unidade entre Deus e o seu povo e vai gerar entre eles a unidade de coração para que temam o nome dele, Salmos 86:11, e lhes dar poder para amar apropriadamente, versículo 39, um só pensamento e uma só conduta. Assim, a esperança está fundamentada na nova aliança, versículo 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Um resumo da aliança, confira 31:22, na qual ele vai trazer o povo de volta. O objetivo dessa obra de restauração inclui a segurança, versículo 37, relacionamentos pessoais revitalizados, versículo 38, a preservação do povo de Deus por meio da sua dependência dele, versículo 38 a 40, e a realização completa do bem dele para o bem do povo, versículo 41. Observe a formulação tão enfática das promessas farei, terei, plantarei, etc. É uma formulação usada 13 vezes, e a expressão de todo o meu coração, de toda a minha alma, versículo 41, somente aqui usado em relação a Deus. Ainda outro resultado vai ser a prosperidade econômica restaurada quando a escrita de Jeremias da compra da propriedade da família, que agora parece uma perda, vai ser mostrada publicamente como lucro. Letra B, Deus é aquele que restaura os destinos, 33 do 1 ao 26, a mudança entre o tom de esperança e de aparente desespero levou muitos comentaristas a rejeitar os versículos 14 a 26, que não eram nas traduções gregas, e considerá-los ausentes nos originais. No entanto, eles estão em concordância com a situação. Pecado, castigo, purificação e restauração, versículo 1 a 9, são seguidos de alegria, louvor a Deus e paz, versículo 10 a 13, e como nos capítulos 23, todas essas bênçãos provêm do Messias prometido, da linhagem de Davi, que é a nossa justiça, versículo 14 a 16. Quando ele vier, o reinado e o sacerdócio estarão unidos de forma duradoura, versículo 17 a 22. As promessas que Deus fez não podem ser frustradas por nenhum evento pavoroso pelo qual a nação passe, versículo 23 a 26. As subdivisões seguidas aqui são com frequência as apresentadas nos profetas, assim diz o Senhor. Primeiro, a restauração do povo, 33 do 1 ao 9, Jeremias recebe a confirmação do poder soberano de Deus como aquele que fez a terra e a confirmou e afirmou. Septuaginta, texto massorético, confira, ver Septuaginta, texto massorético que faz isso. Ele precisava simplesmente pedir para receber. Versículo 3, confira Mateus 7,7. A oração está ligada à revelação de coisas grandiosas e insondáveis. Texto massorético, Bezurot, melhor do que escondido. RSV, Nezurot.
A pergunta na mente do profeta é como Deus pode restaurar a prosperidade de Judá depois de tudo que aconteceu. A resposta é dada. Letra A reconstrução só pode seguir a destruição do pecado. Versículo 4:6. Os babilônios são a ferramenta da destruição, mas certamente vai haver tanto a reconstrução quanto o fim do pecado. Toda a calamidade tem uma intenção terapêutica. Letra B, Deus vai trazer cura e purificar do pecado. Jerusalém vai então ser novamente uma verdadeira testemunha do poder e da provisão de Deus. Número 2, a restauração da terra, capítulo 33, do 10 em diante.